O que você faria se fosse acusado de um crime que não cometeu e ninguém parecesse acreditar em você? Na história de hoje, vou contar a vocês a história de uma acusação injusta, uma humilhação terrível e um segredo guardado por anos que veio à tona na hora certa para fazer justiça. Na mansão da família Alves, no Morumbi, tudo era regido por uma ordem fria e impecável, onde o luxo silencioso escondia a ausência de afeto. Lúcia, funcionária discreta e dedicada, zelava por esse lar há anos, enquanto Carmen, a dona da casa, sustentava sua identidade no status do marido e em um colar de diamantes herdado, símbolo máximo de seu orgulho e pertencimento. Naquela terça-feira, o dia começou como qualquer outro. Lúcia iniciou sua limpeza pelo andar de cima, no quarto do casal. Ela conhecia cada canto daquele cômodo, cada capricho de sua patroa. Com um cuidado quase reverente, espanava os porta-retratos, arrumava os frascos de perfume importado e, por último, passava um pano de flanela na caixa de veludo onde repousava o famoso colar. Mas, naquele dia, ao abrir a caixa para limpar seu interior como sempre fazia, seu coração deu um salto gelado. A caixa estava vazia. O forro de seda, onde a joia deveria estar aninhada, mostrava apenas a marca de seu contorno, uma ausência que gritava perigo. Lúcia sentiu um nó se formar na garganta. Um medo frio, diferente de qualquer outro que já sentira, subiu por sua espinha. Ela, em sua simplicidade e com a intuição aguçada de quem já viu muito nesta vida, sabia que aquilo não era um simples sumiço, era o início de uma tempestade. Seu primeiro impulso foi procurar, olhar debaixo da cama, dentro das gavetas, pensar se a patroa o teria usado na noite anterior e guardado em outro lugar. Mas uma outra parte dela, a parte que conhecia a fundo o caráter de Carmen, sabia que procurar seria inútil. Aquela sensação não era de perda, era de armadilha. Com as mãos trêmulas, ela desceu as escadas. Encontrou Carmen na sala de estar, folheando uma revista de moda com um ar de tédio estudado. Nos olhos de Lúcia havia a hesitação de um animal acuado, o dilema entre o dever de avisar e o instinto de fugir do perigo iminente. Ela se aproximou com passos lentos, a cabeça baixa, e esperou ser notada. Quando Carmen finalmente ergueu os olhos, Lúcia não precisou de palavras para comunicar o problema. Seu rosto aflito dizia tudo. Ela apenas apontou para o andar de cima. A reação de Carmen confirmou os piores temores de Lúcia. Não houve o choque genuíno, o pânico de quem perde algo valioso. Em vez disso, um brilho fugaz e malicioso surgiu em seus olhos, um lampejo de triunfo rapidamente mascarado por uma expressão de falsa preocupação. Carmen levantou-se lentamente e, enquanto subia as escadas com Lúcia, a seguindo, uma aura de drama ensaiado já começava a preencher o ar. O palco para a humilhação estava montado. A acusação ainda não havia sido feita com palavras, mas já ecoava no silêncio pesado daquela casa. E Lúcia, a parte mais frágil daquela equação, sabia que o julgamento já tinha uma sentença definida. No silêncio opressor do quarto principal, o ar parecia denso, carregado de uma eletricidade invisível. Carmen caminhou lentamente até a sua penteadeira de laca branca, não com a pressa de quem busca algo perdido, mas com a cadência de uma atriz se posicionando para o ato principal. Seus dedos, adornados por anéis caros, tocaram a superfície fria do veludo da caixa de joias vazia. Um suspiro teatral escapou de seus lábios, um som perfeitamente calculado para dar início à farsa. Lúcia, parada perto da porta, sentia o próprio coração bater descompassado contra as costelas, uma bigorna martelando o aviso de que o pior estava por vir. Ela observava a patroa e via não a dor da perda, mas a satisfação sombria de quem move as peças de um jogo cruel, saboreando cada momento da angústia alheia. Então, Carmen se virou. O movimento foi lento, deliberado, e a máscara de falsa preocupação se desfez, revelando uma expressão de aço. Não foi preciso que ela usasse palavras para que a acusação fosse feita. Seu olhar, antes falsamente assustado, tornou-se duro como gelo,
varrendo Lúcia de cima a baixo com um desprezo que era quase físico. Era um olhar que desumanizava, que transformava uma década de serviço leal em nada, que reduzia Lúcia a um estereótipo conveniente, a empregada pobre, a ladra em potencial. Em sua mente, Carmen já ensaiava a história que contaria, deleitando-se na facilidade com que poderia culpar alguém como Lúcia, uma mulher simples, sem estudos, sem voz, cuja palavra não valeria absolutamente nada contra a sua. Para Lúcia, foi como se o chão de mármore desaparecesse sob seus pés, o sangue fugiu de seu rosto e uma fraqueza tomou conta de seus joelhos. A injustiça daquele olhar acusador era tão violenta que roubou-lhe o ar e a capacidade de formar uma frase. Tudo o que conseguiu fazer foi balançar a cabeça em uma negativa desesperada, um movimento quase imperceptível. Suas mãos, ainda cobertas pelas luvas de borracha amarelas, se ergueram instintivamente em um gesto de súplica, de quem tenta parar uma avalanche com as próprias mãos. Seus lábios tremiam, mas nenhum som saía. Sua vida inteira fora pautada pela honestidade, pelo trabalho digno, e agora tudo isso era desfeito por um simples olhar de sua patroa. Vendo o desespero mudo de Lúcia, o sorriso de Carmen se tornou vitorioso, um traço fino e cruel em seu rosto perfeitamente maquiado. Ela caminhou até a mesa de cabeceira e pegou seu smartphone. O gesto foi sutil, mas a mensagem era inequívoca e brutal. Ela não precisava gritar ou ameaçar verbalmente. O celular em sua mão era a arma final. Aquele simples ato deixava claro o próximo passo: a polícia, um processo, a humilhação pública. A escolha que Carmen oferecia a Lúcia, sem dizer uma palavra, era clara. Ou ela assumia a culpa pelo roubo que não cometeu, pedia demissão e desaparecia para sempre, ou enfrentava a força esmagadora do sistema legal, onde Carmen sabia que ninguém acreditaria na palavra de uma doméstica analfabeta contra a de uma dama da sociedade. Lúcia estava encurralada, sufocada pela teia de mentiras de sua patroa, e o mundo que ela conhecia começava a desmoronar. Lúcia permaneceu congelada no meio do quarto, o celular na mão de Carmen parecendo mais uma arma do que um aparelho de comunicação. Cada segundo se arrastava, denso e pesado, no silêncio que antecedera a tempestade. O som da campainha, vindo do andar de baixo, quebrou a quietude de forma abrupta, fazendo as duas mulheres se sobressaltarem. Nos olhos de Carmen, a expressão de triunfo cruel foi momentaneamente substituída por uma centelha de irritação pela interrupção. No entanto, essa irritação logo se transformou em algo novo, uma ideia ainda mais perversa e refinada. A oportunidade de ter uma plateia para sua performance era simplesmente boa demais para ser desperdiçada. Com uma calma assustadora, ela guardou o celular e fez um gesto para que Lúcia a seguisse. Desceram as escadas no exato momento em que a porta da frente se abria, revelando Samuel, o marido de Carmen, acompanhado de seus pais, o senhor Roberto e a senhora Helena Alves. Samuel, um homem cuja principal característica era a de ser facilmente ofuscado pelo brilho da esposa, entrou sorrindo, falando sobre seu dia no mercado financeiro. Seus pais o seguiam, Roberto com seu ar sério de patriarca e Helena com a dignidade silenciosa de uma matriarca que observa tudo com olhos experientes e um tanto cansados. Carmen não esperou um segundo sequer. Antes mesmo que os sogros pudessem se sentar, ela correu para os braços do marido, desatando em um pranto ensaiado, as lágrimas escorrendo por seu rosto como se fossem diamantes líquidos. Sua voz, agora trêmula e embargada por uma dor fabricada, preencheu o ambiente. Ela não precisou de muitas palavras para que todos entendessem o que, supostamente, havia acontecido. Com gestos dramáticos, ela apontou para Lúcia, que havia parado no último degrau da escada, e depois para o andar de cima, onde o crime havia ocorrido. A narrativa que seu corpo contava era a de uma traição imperdoável, a de uma patroa de bom coração que abriu as portas da sua casa para uma mulher humilde, apenas para ser apunhalada pelas costas com um roubo da joia mais preciosa da família. A reação foi imediata, e exatamente como Carmen planejara. Samuel, o marido, envolveu-a em seus braços, olhando por cima do ombro dela para Lúcia com uma expressão que se transformou de confusão para pura raiva. Ele acreditou em cada lágrima, em cada soluço. Roberto, seu sogro, franziu a testa,
seu rosto se fechando em uma máscara de desapontamento e severidade, seu olhar condenando Lúcia sem a necessidade de um tribunal. A faxineira se sentiu encolher sob o peso daqueles olhares, tornando-se uma figura pequena e indefesa no meio daquele salão luxuoso. No entanto, um olhar era diferente. Helena, a sogra, não olhava para Lúcia com acusação. Seus olhos afiados e inteligentes estavam fixos em sua nora, Carmen. Ela observava a performance, analisando cada gesto, cada lágrima. Havia em seu rosto não a surpresa de uma notícia chocante, mas o cansaço de quem reconhece um padrão de comportamento. Por um instante, seu olhar cruzou com o de Lúcia, e nele havia uma centelha de algo que se parecia com compaixão, ou talvez entendimento. Mas foi apenas um instante. Lúcia estava sozinha, julgada e condenada por 3 vozes contra a sua, que nem sequer conseguia sair. O teatro da humilhação estava completo, e a cortina se fechava sobre uma Lúcia devastada, com a certeza de que a verdade, naquele momento, não tinha valor algum. O ar na sala de estar da mansão Alves estava pesado, carregado pela humilhação de Lúcia e pela satisfação contida de Carmen. Samuel e seu pai olhavam para Lúcia com desprezo, e o silêncio era um veredito. No fundo do poço, condenada sem defesa, Lúcia sentiu o medo recuar, dando lugar a uma força que desconhecia, nascida de uma vida de injustiças e trabalho honesto. As lágrimas secaram, a postura se firmou, e seus olhos encontraram os de Carmen com uma calma inabalável. Então, a voz de Lúcia rompeu o ambiente, sem gritos, apenas uma afirmação clara e devastadora. Todo o teatro era uma farsa. O colar, símbolo do status de Carmen, era falso, vidro e metal barato. E o silêncio que se seguiu foi de puro choque. Carmen empalideceu, a cor fugindo do seu rosto como se visse um fantasma. Como aquela mulher analfabeta poderia saber de tal coisa? A explicação veio em seguida, não da boca de Lúcia, mas da memória que ela carregava como um tesouro. Anos atrás, a verdadeira matriarca da família, Dona Estela, avó de Samuel e a dona original da joia, já muito idosa e doente, havia confessado a Lúcia, sua única confidente, que o colar verdadeiro fora vendido décadas antes para pagar uma dívida secreta da família. Para manter as aparências, ela mandou fazer uma réplica idêntica. Dona Estela confiou esse segredo a Lúcia por um motivo simples. Ela via na lealdade da empregada uma honra que não via na ganância de seus próprios parentes. Era um segredo guardado por lealdade, um pacto de silêncio para proteger a memória da família. Com a revelação pairando no ar, todos os olhares, como se comandados por uma força invisível, se desviaram de Lúcia e se cravaram em uma única pessoa, Helena Alves. Samuel olhou para a mãe, a confusão estampada em seu rosto. Roberto olhou para a esposa, exigindo uma explicação silenciosa. E Carmen, pela primeira vez naquela noite, sentiu verdadeiro pânico, a sensação de que seu castelo de cartas estava prestes a ruir. Helena sustentou os olhares. Seu rosto digno não trazia surpresa, apenas uma profunda tristeza. Ela olhou para a nora, cuja performance agora parecia patética e desesperada. Depois, olhou para Lúcia, e em seu olhar havia um respeito relutante. Então, com a lentidão que pareceu durar uma eternidade, Helena fez um único e deliberado aceno de cabeça. Um sim silencioso. A confirmação foi a explosão que destruiu a farsa. Naquele instante, a dinâmica de poder na sala se inverteu completamente. Carmen, a acusadora, tornou-se a acusada. E Lúcia, a faxineira humilhada, transformou-se na portadora da verdade. Uma verdade que valia muito mais que qualquer colar de diamantes. O aceno de cabeça de Helena Alves foi como o som de um martelo de juiz batendo na madeira, selando um veredito final e irrevogável. O ar na sala, antes tenso, agora parecia rarefeito, como se toda a mentira de Carmen tivesse consumido o oxigênio do ambiente. A máscara de falsa vítima derreteu do rosto de Carmen, revelando o que havia por baixo. Uma fúria impotente e o pânico feio de quem foi pego em sua própria armadilha. Seus olhos faiscavam, procurando desesperadamente um aliado, um olhar de apoio, mas não encontraram nenhum. Roberto, seu sogro, a encarava com um desprezo frio, o de um homem que vê o nome de sua família manchado pela baixeza. Samuel,
seu marido, finalmente se afastou dela, não com raiva, mas com uma desilusão profunda, como se a mulher que ele amava tivesse se transformado em uma estranha diante de seus olhos. Foi nesse vácuo de poder que Lúcia, a faxineira humilhada, deu um passo à frente. Não havia triunfo em seu rosto, apenas a serenidade de quem carrega uma verdade pesada. Com a voz calma, mas firme, ela expôs a parte final do plano de Carmen. Ela contou como mais cedo naquele mesmo dia, enquanto limpava o closet, viu de relance Carmen guardar o colar falso dentro de uma bolsa antiga no fundo do armário. Naquele momento, Lúcia não entendeu, mas agora tudo fazia sentido. Não foi um impulso, foi um ato premeditado, um plano cruel para demiti-la por justa causa, talvez por inveja da confiança que a falecida Dona Estela depositava nela, talvez por puro prazer em exercer poder sobre quem ela julgava inferior. Lúcia então se virou para Carmen, e as palavras que se seguiram, descritas por este narrador, foram a verdadeira lição. Ela não falou sobre o valor do colar, mas sobre o valor de uma vida. Falou sobre os 10 anos de lealdade que dedicou àquela família, cuidando da casa, vendo as crianças crescerem e guardando os segredos que lhe foram confiados. Falou sobre como a verdadeira pobreza não era a falta de dinheiro ou de estudo, mas sim a falta de caráter, a incapacidade de sentir empatia e o vazio de uma alma que precisa diminuir os outros para se sentir grande. Cada palavra era dita com uma dignidade que tornava o vestido vermelho de Carmen e as joias em seus pulsos subitamente baratos e sem brilho. A humilhação de Carmen foi completa e silenciosa. Não houve gritos, não houve mais lágrimas, apenas o peso esmagador da verdade. Foi Roberto quem quebrou o silêncio, com um gesto firme que indicava a porta de saída para a nora. Samuel, seu rosto uma máscara de vergonha, não fez nada para impedi-la. Carmen, derrotada, caminhou para fora da sala, não mais como a rainha de um castelo, mas como uma exilada de seu próprio reino de mentiras. Quando a porta se fechou, Lúcia se aproximou de Helena. Em um gesto que valeu mais que 1000 palavras, a matriarca da família Alves colocou sua mão suavemente sobre o braço de Lúcia. Um toque de respeito, um pedido de desculpa silencioso e um reconhecimento da imensa força moral daquela mulher. Naquele instante, Lúcia não era mais a empregada, a invisível, a acusada. Ela era o pilar de integridade que havia sustentado a honra daquela família, provando que a justiça, às vezes, não vem da lei dos homens, mas da verdade simples que reside no coração dos justos. Essa história nos faz refletir sobre as injustiças silenciosas que acontecem todos os dias. Se você já passou por uma situação parecida de acusação injusta, deixe aqui nos comentários a sua história e nos diga de qual cidade você assistiu a este vídeo.